Graça e paz a todos. Eu sou o presbítero Luiz Biazon, mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com você a respeito das 3 fases que compõem a presença de Cristo como fator principal quando falamos em salvação eterna. Deixa eu te explicar em outras palavras. Jesus, ele atua em 3 áreas fatoriais diferentes para que nós tenhamos o direito à salvação eterna. Na verdade, uma dessas fases fatoriais, ele já as cumpriu. Agora o Senhor, ele está na segunda fase fatorial, que nos dará condições para alcançarmos a eternidade. Mas antes de eu entrar nesse contexto, eu quero usar como um versículo chave, como base, o que está no Evangelho de João, no capítulo de número 14 e versículo de número 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejamos bem, quando Jesus disse que ninguém chegará ao Pai se não for através dele, isso é algo que nos remete a buscarmos a sua presença, a buscarmos a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder sobre nossas vidas. E também nos leva a ter o compromisso de termos uma vida separada em santidade na presença do Senhor. Porque é fato verídico que ninguém chegará ao Pai se não for através da pessoa de Jesus. E agora eu quero aqui mostrar quais são as 3 fases que Jesus ele dividiu a sua manifestação, a sua maneira de agir em prol da vida daqueles que desejam e buscam a vida eterna. As fases, elas estão divididas em 3. A primeira, fatorial, se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26 e versículo 66, que diz assim: Esse é o primeiro ponto fatorial que eu quero tratar com você, que diz assim: Que parece vós? E eles respondendo disseram: É réu de morte. O contexto desse versículo, ele narra após a prisão de Jesus. Jesus foi levado perante o Sinédrio e ali foi julgado diante de Caifás, o sumo sacerdote, e foi ali julgado e foi condenado como réu de morte. Vejamos bem, aqui começa o primeiro fator, o ato vicário de Cristo como réu, sendo condenado por algo que não havia cometido. Na verdade, ele se fez réu no meu, no teu, no nosso lugar, porque nós estávamos com a nossa vida toda fadada ao fracasso e à condenação eterna.
quem estava fadado ao pecado éramos nós, a humanidade, não o Senhor Jesus. Mas ele se fez ali réu, sentou ali na cadeira dos réus, foi ali julgado de forma errada, de forma errônea, na calada da noite, porque tudo isso era uma maneira de mascarar o julgamento de Jesus. Tudo foi arquitetado e planejado pelo inimigo para que isso acontecesse. Ali estavam todos tomados, todos endemoniados, por isso agiram dessa forma, porque também fazia parte do plano de salvação eterna de Cristo. Então o Senhor, na calada da noite, ele foi julgado e foi condenado como réu, e réu de morte. Não se esqueça que ele morreu por mim, por você. Ele abriu a porta da eternidade para que nós venhamos ter o direito da salvação eterna. Então, esse é o primeiro fatorial do plano de salvação eterna de Jesus sobre a nossa vida. Qual é o segundo fator? O segundo fator agora está na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, versículo 1. E João nos diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. O segundo ponto fatorial de Cristo no plano de salvação eterna do homem. O primeiro, ele se fez réu, foi julgado, condenado, morto, ali na cruz, derramou o seu sangue, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia. Agora ele está à destra do Pai, e ali ele não é mais réu. Agora, segundo a magistratura divina, espiritual, da glória de Deus, Jesus agora, ele é um advogado. Por quê? Porque mesmo após o sacrifício na cruz, o Senhor, ele sabia que nós, pela nossa natureza humana pecaminosa, nós estaríamos ainda sujeitos ao pecado. E sabia também que isso serviria como um instrumento pelo inimigo para ir à presença do Pai e nos acusar. E toda vez que isso acontece, Jesus se levanta como advogado, advoga em minha causa, em tua causa, para nos guardar de uma segunda condenação. Porque o inimigo, ele ainda trabalha para impedir a nossa salvação eterna. Então, o réu agora é o nosso advogado. Jesus agora, ele se apresenta como nosso advogado. Mas, qual é o terceiro ponto fatorial? O terceiro ponto fatorial agora se encontra na segunda epístola de Paulo, no capítulo de número 5, versículo de número 10, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, para o bem ou para o mal. Vejamos bem, agora, Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos irmãos de Corinto, Paulo, ele apresenta Jesus ante um tribunal. E nós sabemos que quem opera no tribunal é o juiz. É ele quem está lá para julgar as causas, os processos. Então nós vemos que, por enquanto, Jesus ainda é advogado, mas vai chegar o dia em que ele não será mais advogado. Ele deixará de ser advogado e passará a ser juiz.
Aquele que outrora nos defendia das acusações do adversário, agora ele vai nos julgar. Então, nós temos que entender, e a palavra do Senhor ela é bem clara quando ela diz que todo joelho se doblará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Que nós estejamos com a nossa vida no altar. Que nós estejamos com a nossa vida separada do pecado, das coisas do mundo, das coisas ilícitas. Porque nós não sabemos em que hora que Jesus irá voltar. E muitos estão esperando o Senhor na coletividade, quando na verdade Jesus está voltando individualmente para muitos. Talvez hoje ele pode voltar para mim ou pode voltar para você. Então, que nós estejamos todos os dias com a nossa vida no altar. Que nós estejamos todos os dias com a nossa vida separada em santidade. Que não venhamos mais ficar em cima do muro, nem ficar titubeando em dois pensamentos e nem brincando de ser crente. Jesus um dia foi réu por minha causa e por tua causa, sendo que ele não merecia, nada tinha feito, mas morreu por causa dos nossos pecados. Hoje ele é advogado e ainda continua cuidando de nós, para não nos deixar perder o direito da salvação eterna. Mas naquele dia ele vai ser juiz. Muitos vão chegar diante dele e vão dizer assim: Senhor, no teu nome eu orei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu orei para os enfermos, eles foram curados, no teu nome eu preguei. Jesus vai dizer assim: dissestes bem, fizestes tudo isso no meu nome. Palavras do Senhor Jesus. E em seguida ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Fique com esta palavra. Deus os abençoe. A paz do Senhor.